Gente, chega! A decisão da Conferência de Ministros Presidentes com o nosso chanceler de limitar o raio de movimento dos cidadãos em pontos quentes a um raio de 15 km se defronta com a oposição. Para quem ainda não sabe, agora, desde segunda-feira, dia 11, o governo aumentou as restrições e agora a cidade onde tem uma incidência de 200 pessoas, ou acima de 200 pessoas, por 100 mil habitantes, tem a proibição de sair ao redor de 15 km. Quer dizer, passando dos 15 km é proibido da gente sair. Né? Isso é um baque. Né? Mais uma proibição que a gente sofre aqui. E mais uma coisa que dificilmente a gente possa entender. Outra coisa que também deixa a gente muito atento é o seguinte, que a gente não pode se encontrar além de uma pessoa de um outro lá. Quer dizer, se a minha mãe visitar a gente aqui em casa, pode acontecer, sem problema. Se a F e eu, nós vamos na casa dela, é proibido. Mais absurdo, a gente não precisa, né? Pois é. E tem outras restrições que realmente deixam a desejar. Pois é. O prefeito de Tübingen, Boris Palmer, um dos únicos do Partido Verde, que ainda abre a boca e critica e mostra que certas coisas não estão certas, né? Critica, esse raio de 15 km parece arbitrário. Perturba você. Pense agora, o que vem a seguir? Quando então é o toque de recolher total? Parece que não tem mais limite, né, gente? Chega, temos que viver, disse ele na noite de 10 de janeiro no programa Bild, as perguntas certas. Ele acrescentou que os danos à economia e à sociedade eram exponenciais, de modo que uma reabertura controlada seria necessária no início de fevereiro. Palmer disse: o comércio do interior da cidade já está em cuidados intensivos. Logo entrará em coma. As falências vão entrar em vigor, quer dizer, não vamos continuar assim. Ele disse que seria abordagem errada tentar primeiro empurrar o número de resultados positivos dos testes para menos de 50 por 100 mil residentes por semana. Nessas circunstâncias, disse ele, o bloqueio que vai durar vários meses ainda. Ele defendeu a solução de Baden-Württemberg, outro estado, de não implementar a regra, mas para restringir o acesso aos pontos turísticos de escala. Essa é uma medida sensata e precisa. A regra dos 15 km, por outro lado, só perturba os cidadãos e destrói a aceitação das medidas, disse ele. A regra dos 15 km é uma imposição, disse o secretário. Estão tirando a neve, gente. Disse o secretário-geral do FDP, do Partido Liberal, Volker Wissing, no programa Bild, as perguntas certas. Isso pode não ser um problema para as pessoas em Berlim e nas grandes cidades, ele disse, mas no campo ele invade maciçamente as liberdades civis. Bom, eu já acho um pouco diferente, porque aqui a gente não está bem no interior, né? A gente está no meio, entre uma cidade grande e uma cidade do interior. Então, para nós aqui,
como a gente também vive nas montanhas, né? A gente pode tranquilamente ficar nesse raio, né? Sem problemas, a gente tem bastante atividade aqui que a gente ainda possa fazer, caminhar, né? Fazer compras, etc. Mas eu penso, pelo contrário, o pessoal da cidade grande, certo? Lá tá tudo fechado, gente. Eles não têm como sair, curtir, etc. É muito difícil. Por quê? Se eles vão nos parques das cidades, vão se encontrar com milhares de outras pessoas. É lógico. E isso também não é bem visto, certo? Então, ao meu ver, ainda as pessoas das cidades mesmo têm grandes problemas. O político dos liberais disse em relação aos números ainda incomplexos do Instituto Roberto Koch: acho difícil quando se diz, por um lado, que não temos base de dados para discutir aberturas. Mas as restrições continuam cada vez mais rigorosas. O ministro do Interior da Bavária, Joachim Herrmann, do partido CSU, defendeu a medida, que será aplicada em seu estado a partir de segunda-feira, como uma invasão não muito severa nos direitos fundamentais. Gente, se eu escuto ele, eu penso como ele pode virar o ministro do Interior. Sobre a questão de como o limite foi estabelecido, Herrmann disse ao programa Bild, os 15 quilômetros são como tal, como muitos limites em nosso país, naturalmente, livremente tomados, que também poderiam ser 14 ou 16 ou similares. Muito obrigado por essa franqueza, porque mostram que realmente não tem nada a ver com dados, com decisões de cientistas. Simplesmente foi pego um número qualquer e decidi. Como também os números de 250 por 100 mil habitantes, né? O índice de números. Simplesmente não tem base científica. Bom ouvir de escutar isso de um ministro de um estado, e vocês já podem ver que eles não se calam mais, eles simplesmente falam a verdade, não escondem mais nada. Então, é assustador, né? Ele comparou o ajuste dos limites de velocidade no trânsito rodoviário. Tem que ser 50 km de velocidade máxima na cidade, ou também pode ser 45 ou 55. Vocês têm que estabelecer um limite em algum momento. O político do CSU prometeu: a polícia vai controlar isso. Né? Sempre apontando o dedo: cuidado, porque nós estamos de olho em vocês. Sempre praticando, publicando medo, e isso é o que o nosso governo gosta de fazer. Né? Herrmann, ministro do Interior bávaro, nomeou o controle de placas de veículos como um meio adequado. Se alguém agora faz uma viagem à Floresta da Bavária ou ao Lago Tegernsee e ele dirige lá, por exemplo, com a placa de um distrito que está acima de incidência de 200, então a polícia obterá uma declaração da pessoa porque ele está lá na estrada. E você também pode verificar todos os veículos que estão em um estacionamento se você não tiver a placa daquele condado em particular onde você está em casa. A polícia vai verificar isso. Eu fico bastante tranquilo que nós temos líderes que realmente observam tudo, que estão tentando fazer de tudo para cuidar a gente. Né? Nós estamos se encontrando num país cada vez mais de manipulação, de enganação, de observação, de controle total e de difamadores, denunciantes e de um governo que quer calar a boca de qualquer jeito de pessoas
que têm uma outra opinião, que questionam certas medidas que foram tomadas pelo governo. Muito assustador, ao meu ver, e não sei até que ponto isso pode chegar ainda. Parece que aqui, no nosso país, não tem mais limite para nada. Cada vez mais, os políticos, aqui a gente diz, hängen sich mehr aus dem Fenster raus, eles se põem cada vez mais para fora da janela, né? Eu não sei a que ponto isso leva a gente, mas, para mim, o mais importante é tomar decisões para o futuro próximo, né? A gente discute bastante aqui em casa, vê as opções que a gente tem e também ficamos na expectativa que isso ainda possa mudar, se bem que tudo mostra que isso vai ser muito difícil com o atual governo, né? Pois, gente, para vocês, um abraço bem especial. Espero que essas informações puderam trazer alguma coisa boa para vocês. Fico contente que vocês apoiam a gente aqui no nosso canal Caio Alemão. E como outros já falaram nos comentários, nas estreias dos vídeos, se sentem aqui que nem numa família. O canal Caio Alemão já faz parte do dia a dia das pessoas e isso me deixa muito feliz e a Elf também. E nós somos muito gratos por isso. Muito obrigado por todo esse apoio e fiquem bem até no próximo vídeo. Até mais.